Hoje pode. Com Marcelo Abud. Em 2008, o podcast Peças Raras tinha 2 anos. E naquele momento eu fiz um episódio especialmente dedicado ao programa O Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes de São Paulo. No dia seguinte, pela manhã, senti a emoção de ouvir o José Paulo de Andrade dizer que havia sido surpreendido ao ter contato com o podcast Peças Raras e o episódio dedicado ao programa. Bom, a base de todo o programa, a homenagem que eu fiz sobre o Pulo do Gato, veio a partir de trechos do Memória da própria Rádio Bandeirantes. E a boa notícia agora é que desde outubro de 2020, o programa Memória do Milton Parron também está na podosfera. Você encontra as mais recentes edições do Memória em vários aplicativos de podcast. Está no Spotify, Google Podcast, aqueles tradicionais na Deezer que você costuma usar para ouvir podcasts. E a edição de número 36 desta nova fase do projeto Memória do Milton Parron trouxe um áudio incrível dedicado ao Flávio Araújo, uma entrevista com o Flávio Araújo e várias participações emocionantes para homenageá-lo. Uma dessas participações, surpreendentemente, foi de José Paulo de Andrade. Ele, quando ficou sabendo que o Milton Parron estava tentando entrevistar o Flávio Araújo, isso já faz 3 anos de tentativas, o Zé Paulo pediu para gravar um depoimento e participar dessa homenagem ao Flávio Araújo. Isso aconteceu em 2019 e é um trecho dessa participação que você acompanha aqui na nossa seleção especial. Convivi muito com o Flávio, abri muitas jornadas esportivas para ele, com muito prazer. Uma das maiores emoções que eu vivi, porque eu era praticamente novato ainda no Scratch do rádio, em 1969, no Dia da Bandeira, 19 de novembro. Foi o dia do 1000º gol do Pelé, no Maracanã. Penalidade máxima para o Santos bater. Não foi como todos esperavam, né? De uma jogada dentro de campo, normal e tudo. Foi de pênalti. Todo mundo esperava, né, uma daquelas jogadas maravilhosas do Pelé, que só ele sabia fazer, mas quis o destino que o 1000º gol fosse marcado de pênalti. Muito contestado até pelo Vasco da Gama. Então aí você ficou com 1 minuto da participação do Zé Paulo no programa Memória de número 36, que você encontra nos principais aplicativos de podcast. E já que colocamos na área um grande momento do esporte, vamos seguir nesse mesmo caminho, agora para falar de um podcast que está há 2 anos no ar. É o Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira, da Rádio Jovem Pan. No Nossa Conversa, o Vanderlei Nogueira coloca na área histórias de grandes futebolistas como o Baltazar, o Zico, o Geraldão, o César Maluco. Esses são apenas alguns dos episódios que você encontra já nesses 2 anos de podcast do Nossa Conversa com o Vanderlei Nogueira. Bom, e no episódio mais recente, ele destacou a conquista do Palmeiras, que vai completar agora 70 anos. Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. Amigos do Brasil, amigos da Jovem Pan, estamos de volta para mais uma Nossa Conversa, o nosso podcast. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É ótimo ter sempre você ao nosso lado. Eu quero que você ouça agora, neste podcast, momento histórico vivido pelo Palmeiras em 1951. Ganhador do principal torneio internacional da época, reconhecido décadas depois como Mundial de Clubes. Você vai acompanhar os melhores momentos e os gols na transmissão de Pedro Luiz, pela Rádio Pan-Americana. A apresentação é de Estevan Sangirardi. Esse precioso áudio foi enviado pelo professor Marcelo Abud. Como a emoção não envelhece? Acompanhe. 1951. Seria realizado no Brasil um dos mais importantes torneios do futebol mundial. A primeira Copa Rio, ou Torneio Mundial Interclubes. Então, fica aí a dica
nossa conversa com Vanderlei Nogueira e o Memória tradicionalíssimo da Rádio Bandeirantes com Milton Parron são as nossas descobertas desta semana da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até semana que vem!